Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quinta-feira, dia 14 de fevereiro, e eu vou começar lembrando que ontem a Bovespa destoou dos principais mercados do mundo que operaram em alta. A Bovespa caiu no final do dia 0,34%, índice em 95.842 pontos, mas teve recorde de volume transacionado em função principalmente do exercício de opções de índice. Recorde de 47,2 bilhões de reais, o volume de exercício de opções de índice em 14,1 bilhões de reais. No exterior, boas notícias de reunião entre a China e os Estados Unidos sobre área comercial e também sobre propriedade intelectual, e Donald Trump disse que ainda não sabe se vai assinar o orçamento encaminhado pelo Congresso, muito por conta da segurança. Trump pleiteava, só para lembrar, 5,7 bilhões para construir um muro na fronteira com o México, e a verba de segurança do orçamento foi fixada pelo Congresso em 1,37 bilhão. Aqui, boas expectativas do encontro que aparentemente acontece hoje entre o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes para, segundo o presidente, bater o martelo sobre a reforma da Previdência, mas, por outro lado, existem as confusões políticas que o governo se envolveu que pedem para tirar Gustavo Bebiano do ministério. Ele pode cair hoje. Ontem, Bolsonaro compartilhou um post de seu filho Carlos dizendo que o ministro Bebiano tinha mentido em relação a 3 contatos com o presidente Bolsonaro. Hoje, mercados fecharam na Ásia com comportamento misto, a Europa operando com leve queda nesse início de manhã e futuros do mercado americano um pouco mais forte no dia de hoje. Aqui a Bovespa pode tentar ultrapassar aquele patamar que nós fixamos como importante em 96.500 pontos. Ao longo da madrugada, na China, tivemos a divulgação do saldo da balança comercial referente ao mês de janeiro, um superávit de 39,2 bilhões. A previsão era que ficasse em 25,4 bilhões, com queda na importação de 1,5%. Minério de ferro caiu na sessão de hoje. Superávit contra os Estados Unidos da China ficou em 27,3 bilhões de dólares, um pouco menor do que o do mês anterior de 29, quase 30 bilhões de dólares. E o investimento externo direto da China no mês de janeiro foi de 12,4 bilhões positivo, entrada de recursos por lá. Tivemos também divulgação de vários PIBs hoje de manhã. Na Alemanha, o PIB do quarto trimestre ficou estável, a taxa anual em 0,6%. Na zona do euro, PIB de 0,2% no quarto trimestre, taxa anual de 1,2%. Portugal com PIB no quarto trimestre de mais 0,4%, taxa em 2018 de 2,1%. E no Japão, quarto trimestre crescendo o PIB 1,4%. Aqui, o ministro Onyx Lorenzoni diz que a reforma pode ser apresentada, contrariando um pouco o que tem sido dito no noticiário, pode ser apresentada na última semana do mês de fevereiro. E o vice-presidente Mourão diz que a encrenca entre Bolsonaro e Bebiano é apenas dos dois, mas tem muita gente metendo a colher nessa confusão toda. Na agenda do dia, vamos ter a divulgação pelo IBGE do volume de serviços prestados no mês de dezembro e sai também o relatório Prisma com projeção de alguns indicadores de conjuntura. Nos Estados Unidos, a inflação medida pelos preços no atacado, o PPI do mês de janeiro, os estoques nas empresas referente ao mês de novembro e ainda o pedido de auxílio-desemprego na semana anterior. Durante a noite, na China, temos indicadores da inflação medida pelos preços ao consumo e preço no atacado no mês de janeiro. Expectativa para o dia:
a Bovespa podendo subir ao longo da sessão de hoje, dólar um pouco mais fraco e juros em queda. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,24%, Paris subia 0,34% e Frankfurt com uma alta de 0,16%. Petróleo WTI negociado em Nova York também em alta, o que ajuda um pouco as ações da Vale, uma alta de 0,93%, barril cotado a 54 dólares e 43 centavos. Euro sendo negociado em queda em relação ao dólar, a 1,127 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros de 2,69% em queda, e futuros do mercado americano, Dow Jones subindo 0,33%, Nasdaq subindo 0,38%. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios, e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.